Olha, Lucas, grande Maurício Copertino, boas lembranças dele como auxiliar do Lucha no Palestra. E ele pergunta o seguinte, Maurício, queria saber do Maurício como foi o processo de subir os caras da base, não? Como o Danilo, o PK, o Menino, o Wesley e os outros da base. E ele pergunta, também tinha mais gente promissora na base, Maurício? O PK é o Patrick de Paula, tá? Só para... Eu sei. Não, para traduzir para o senhor Luiz que não entendeu ali que era do PK. Não, o processo foi bem legal, nós chegamos, eu acompanho muito a base no futebol brasileiro, eu sempre tive esse hábito depois que eu saí da CBF, né? E o Vanderlei, um dos motivos que ele me contratou para ser seu auxiliar é porque ele sabe que eu sou um profundo conhecedor de jogadores da base, também, né? E quando a gente foi para a primeira reunião com a equipe do Palmeiras, com o corpo diretivo, o pessoal, Anderson Barros, o presidente, o vice, perguntaram para o Vanderlei o que ele estava pensando, mas que a ideia do Palmeiras era realmente dar uma enxugada na folha salarial, com os grandes medalhões que tinham lá, e que se ele conhecia a base do futebol do Palmeiras, a gente sim, que conhecíamos sim, que tinham grandes jogadores, que de imediato a gente já queria que subisse o Alanzinho, Patrick de Paulo, Gabriel Menino, Wesley, o Verón já estava, então o Verón não foi uma indicação nossa, porque ele já era um jogador do profissional. Aí tinha o Danilo, não estava nessa leva, porque ninguém tinha falado para nós. O Danilo apareceu depois, porque eu morava no CT do Palmeiras, e eu sempre ia ver o treino do Sub-20. E quando nós puxamos o Patrick de Paula, que é o PK, e o Gabriel Menino, ele ficou sem volante. E o Danilo era um meia esquerda. E ele estava sem volante, que era o Wesley Carvalho, que hoje está trabalhando no Atlético Paranaense, como treinador do Sub-20. Ele puxou o Danilo para volante. E naquele dia eu estava vendo o coletivo lá, e o Danilo me impressionou muito. Era um canhoto volante rápido, com passe vertical excepcional. Eu falei, pô, você não fala, ninguém falou pra gente desse Danilo aí, o Wesley. Ele falou, cara, é a primeira semana que eu tô trabalhando ele como volante. Eu falei, não, vou marcar um treino que eu quero que o Vanderlei veja ele. Porque esse jogador aí é um baita no volante, cara. Aí ele, puta merda, marcar outro treino pra vocês tirar outro jogador de mim. Eu falei, pô, cara, não vai ter jeito, cara. Aí marcamos o treino no outro dia. O Vanderlei, eu falei pra ele, ó, tem um jogador assim, 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 um volante, Danilo, canhoto. Aí ele falou, ele tava no banco assim, começou o treino, deu 5 minutos, ele foi lá no meio campo, falou, ele não desce mais pro Sub-20. E ali ele já foi incorporado. E depois a história do Danilo ele mesmo fez. Mas foi nessa conversa que nós começamos. Aí nós indicamos 3 jogadores para o Palmeiras. Nós indicamos o Danilo, volante, que acabou sendo contratado esse ano que passou. O Kennedy, que era um jogador do Fluminense, foi vendido para o Chelsea. E ele estava emprestado lá numa equipe da Espanha, que também eu tinha trabalhado com ele na seleção. E o Gerson. O Gerson que estava no Flamengo, que a gente poderia tá incorporando ele de repente na nossa equipe. Só que eles não tinham intenção de contratar jogadores com esse quilate, e o Hulk estava no CT, mas também estava na transição, que ele estava indo com o contrato da China, e o Vanderlei falou, pode trazer o Hulk, mas foi um jogador que também passou por ali, apesar que ele não era sub-20, né? Ele era sub-34, né? Mas era um jogador que hoje está fazendo um grande sucesso aí no Atlético Mineiro. Mas os jogadores jovens que nós trouxemos do profissional, da sub-20 para o principal, foram 7 jogadores e mais a descoberta do Danilo. Tinha um zagueiro chamado Henry, também, que é um ótimo zagueiro, mas ele machucou na época, nós puxamos ele para o profissional, mas não deu certo. Ele acabou tendo uma lesão no ligamento e ficou muito tempo afastado. E o Renan, que era um outro zagueiro canhoto, que nós puxamos também, que ninguém tinha falado nada para nós, e nós descobrimos lá. Então, dentro do pacote todo aí, foram uns 9, 10 jogadores que nós puxamos, além de montar a equipe para a preparação aí do Abel, quando ele veio sendo contratado.